Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que nossos encontros nas noites de segunda e quinta-feira têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. Do mesmo modo, na quarta-feira, nós temos uma outra dinâmica, que está agora sendo desenvolvida com o estudo do livro Nosso Lar, obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, escrita pelo espírito André Luiz. 2 horas de estudo, onde nós abordamos, em média, 2 capítulos, com a leitura e a explicação, e depois, na segunda hora, abrimos para perguntas dos presentes e dos que estão aí nos lares, participando conosco do estudo. Como sabem, na semana passada, comentamos a última parte do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual era mesmo o capítulo 4? Qual era o título do capítulo 4? Estou vendo muita gente que veio semana passada. Se nós não praticamos o que aprendemos em 6 horas, quanto que nós esquecemos? Já esqueceram, né? 25%. Se não praticamos o que aprendemos em 24 horas, esquecemos 33%. E se passarem-se 6 meses e nós não fizermos nada com o conhecimento que nós introjetamos, nós perdemos 90% daquilo que nós tivemos colocado dentro do nosso pensamento. Capítulo 4 do Evangelho, que falou sobre a necessidade de nós renascermos. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Na semana passada havíamos explicado pelo menos 6 objetivos, 6, da reencarnação. Alguém lembra de um? Só um. Por que reencarnamos? Para expiação. Outro. Reencarnamos também para passarmos por provas. Está melhorando. Vamos só soprar essa fagulhinha, para a coisa ficar bem ardente em nossos pensamentos. Mas também podemos renascer para desenvolvermos uma missão, não é? 3 coisas já que nós podemos fazer através da reencarnação. Mas tem mais outra, que é o quê? O que mais que podemos fazer quando renascemos? Cooperar com o Criador na transformação do mundo. Sermos auxiliares de Deus. Não importa que religião tenhamos. Drenando um pântano, retificando um curso de rio, melhorando as condições sanitárias, alterando a natureza, corrigindo determinados problemas que nós podemos fazer, ampliando a capacidade de plantar, de colher, embelezando uma determinada área. 4ª coisa. 5ª coisa que podemos fazer com a reencarnação e só por causa da reencarnação. O que é? Já esqueceram? Melhorar a nossa inteligência. Porque quando nós estamos diante de desafios, nós nos obrigamos a vencê-los, a superá-los. E ao fazermos isso, as ações mentais começam a ser estimuladas. E nosso raciocínio se
desdobra. Aliás, este é um dos primeiros fatores que o mundo primitivo favorece o indivíduo, que acabou de chegar do reino animal e irracional, porque precisa sobreviver, precisa proteger-se. Então as dificuldades de um ambiente hostil geram na sua inteligência, agora lúcida, agora com o raciocínio completo, aquilo que ele tem que fazer para ele não morrer de frio, não morrer de fome, não ser devorado por um brontossauro. Ele então ativa o raciocínio e vai descobrindo outras maneiras. E aí vamos observar, por exemplo, a idade do sílex, da pedra lascada, quando os homens descobriram, se por acaso ou por observação, que eles conseguiriam lâminas se lascassem determinado tipo de rocha. E daí o desenvolvimento dos artefatos, gerando também, acelerando o processo da inteligência. O homem vai descobrindo conexões, vai fazendo combinações. Mas além destes 5 propósitos da reencarnação, que nós falamos semana passada, não foi? Falta um, que é o 6º, que nós citamos aqui. Lembram-se? Não. Curarmos a nossa alienação mental. Porque quando nós, estando na Terra, nos conduzimos de forma inconveniente, de forma errada, ao voltarmos para o mundo espiritual e olhamos, quando voltamos e olhamos o que fizemos, nós nos damos conta do tamanho equívoco que cometemos. Porque ignorávamos certas leis, porque estávamos imaturos para certas coisas. E ao percebermos isto, ao percebermos que nós colocamos, por exemplo, colocamos em um depósito de gente, uma pessoa querida, que nós quisemos colocá-la lá para termos liberdade de poder brincar, dançar, sair, sem termos trabalho. E ao regressarmos para o mundo espiritual, observarmos que aquela pessoa que nós enfiamos em qualquer buraco, só para nos livrar da responsabilidade, em outras existências, nos havia tratado com devotamento, com carinho, havia sido uma pessoa muito importante para nós, e que nós que havíamos nos comprometido a ajudá-la naquele transe difícil, que ele havia planejado, que ele havia programado para melhorar mais depressa, ao invés de ajudá-lo ou ajudá-la, nós não quisemos saber. Quando descobrimos estas coisas do lado de lá da vida, dificilmente conseguimos manter a saúde mental. Contam-nos os espíritos que no plano espiritual existem hospitais que nós chamaríamos na Terra de sanatórios, para albergar a consciência culpada. Quando nós começamos a ver o resultado dos comportamentos que nós fizemos, que nós tivemos, ou que nós induzimos outros a terem, e vemos o resultado final, puxa, não era isso que eu queria que acontecesse, mas foi isso que aconteceu. E do mesmo modo que uma pessoa imatura na Terra, que uma pessoa que está fragilizada no mundo, ao descobrir os erros que comete ou se arrepender, muitas vezes entra em processo de depressão, como se fosse uma autodestruição, o espírito, quando do lado de lá desperta para suas atitudes, dificilmente não perde a lucidez. Ao comparar todos os benefícios que recebera de Deus,
todas as coisas boas que estavam à sua disposição para ajudar, todas as oportunidades de se melhorar que ele jogou no lixo, poucos mantêm ainda equilíbrio mental. E quais são as duas possíveis, plausíveis ou tradicionais opções? Uma, você ir para o inferno. Resolve alguma coisa? Talvez resolva no sentido de você falar, bom, eu não presto mesmo, vou ficar sofrendo. E assim eu sofro e pago com o meu sofrimento o que eu fiz o outro sofrer. Mas naturalmente que este projeto já nem mais o homem faz, quando deseja dar à sua sociedade um outro rumo. Nenhuma escola que assim mereça ser chamada, ao perceber que um aluno não vai ser aprovado, o expulsa do curso e não deixa mais ele voltar a estudar. A falência do aluno, muitas vezes, reflete um defeito da educação naquele ponto. E ao refletir isto, os homens que pensam a educação, que pensam o processo pedagógico, também se debruçam para ver o que aconteceu. Como fazer para corrigir isto? Essa é a primeira opção que os homens tinham. Você que botou uma pessoa a quem você tinha muita dívida moral, dívida de gratidão, botou num asilo, por capricho. Por capricho. Você vai resgatar isso queimando sem se consumir num forno. A outra opção é um pouco menos trágica, mas igualmente inócua, igualmente sem objetivo, que é dormir. Se é que a gente consegue dormir com essa consciência pesando, até o dia do juízo. E aí no dia do juízo, o que vai acontecer? Primeira opção. Buracão. A diferença é que você vai dormir. À toa. Então, quando as coisas só nos dão essas opções, nós não podemos entender que Deus seja bom. Não podemos entender que isso seja suficiente. Se você tem a consciência de culpa, isso é muito bom. Isso não é um mal. Mas melhor ainda é você corrigir o que fez de errado. Você tem um filho que comete um deslize. Comete por imprudência, por imaturidade, por leviandade. Ele vai sofrer as consequências. Mas, como você educa este filho? Expulsando-o de casa? Ou explicando para ele, a fim de que ele se corrija? E dando-lhe novamente oportunidade para ele fazer direito o que havia feito errado. Daí a reencarnação como terceira solução, entre aspas, porque não é uma solução intelectualoide, não é uma invenção para tentar conciliar. Não, a reencarnação, como já dissemos, é uma lei natural, que vale para todas as pessoas. Com a reencarnação, você não tem a sua matrícula cancelada na escola. E você que fez o que não devia, que se arrependeu, agora pode voltar. Tem uma nova chance, pode corrigir. Portanto, a reencarnação, ela, por todos os ângulos que se possa observar, e nós só citamos 6, só 6, dos inúmeros outros que ainda poderiam ser citados, motivos ensejadores da sua existência, em quaisquer um deles, nós encontraremos coisas positivas para modificar-nos, para crescermos, para nos depurarmos.
na direção de sermos melhores e de tornarmos melhores os que convivem conosco. Para tanto, não se esqueçam de voltar no capítulo 4, lembrarem os textos que lá estão, porque hoje começaremos um outro capítulo. Como nós muitas vezes não conhecemos esses detalhes, não gostamos deles, não nos importamos com eles, aí nós caímos no capítulo 5, que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de falarmos do capítulo 5, vou contar uma história que está neste livro, Estante da Vida, Humberto de Campos, ou Irmão X, por Francisco Cândido Xavier. Estante da Vida tem histórias muito interessantes. A primeira das quais é uma entrevista que Humberto de Campos faz com o espírito de Marilyn Monroe, que está no cemitério, visitando o seu túmulo, quando Humberto de Campos se acerca dela e indaga coisas a respeito da vida que teve. Encontro em Hollywood. É o primeiro capítulo deste livrinho. Que agora, só de curiosidade, vai todo mundo querer ter o livro. Viu, Paulo, aí na banca? Vê se tem algum, porque nós não estamos fazendo isso para vender o livro. Mas já se prepara aí, porque vai ter gente... eu quero, porque o que também vem depois? Será que o PC Farias, ele fez uma entrevista também? Mas nós não vamos falar nem da Marilyn Monroe, nem do PC Farias. Que eles possam receber a nossa vibração de amor, onde estiverem. O título do capítulo a que nos referimos hoje é O Poder do Bem. Capítulo 28º. Que eu também tenho certeza que por causa dele vai ter gente querendo esse livro. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no seu veículo para levar o seu amigo Jorge Bretas a uma estância de repouso, que ficava mais ou menos a 40 quilômetros de distância. Quando eles estavam fazendo esses ajustes, o diálogo entre eles, em torno da lei de causa e efeito, chegava a um curioso ápice, um curioso momento. Armando perguntava: ou melhor, Jorge Bretas perguntava, mas você, Armando, não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Você, estamos falando de causa e efeito, justiça, misericórdia, você não acha que a justiça possa sofrer modificações pela misericórdia? Não, respondia o amigo, muito diplomático. Por acaso você não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, também pode ser renovado todos os dias? O nosso destino, nós não podemos mudá-lo todos os dias? Não, respondia o amigo, muito conversado. Você não acredita que as ações do amor desfazem as cadeias de ódio? O amor em ação pode alterar a raiva das pessoas? Resposta? Não. O cara era carne de pescoço. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora? Você tem uma pessoa que está sofrendo, está chorando do seu lado. Você não admite que essa pessoa possa ver os seus problemas transformados, dando a essa pessoa uma parcela de alegria, um pouco de esperança? Não. Ora, você não reconhece que um irmão em prova é intimado pela lei do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outra existência? Se isso acontece com ele, nós que estamos ao seu lado, também não estamos sendo levados a conhecer a sua dor e pelas mesmas leis divinas
prestar algum auxílio para ele, no amparo, como se fosse um dever nosso fazê-lo. Se ele tem que sofrer porque ele merece, nós que estamos do lado dele, será que não estamos do lado dele porque temos um dever de ajudá-lo? Não. Ora, você não tem como certo o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação. O bem não melhora o mal e quando você reequilibra uma situação, a perturbação que estava ali vai embora? Não concorda que um ato nobre terminará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Mas por quê? Por que não? Não. Porque a justiça deve ser a justiça. E cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Você, tenho certeza, já ouviu isso. Vocês que estão aqui hoje, tenho certeza, já ouviram pessoas dizerem que a justiça é a justiça e tem que ser cumprida. Enquanto que a misericórdia é outra coisa. E o amigo que escutava isso disse: meu Deus do céu, mas você não aceita, filho de Deus, a ideia de que algumas migalhas de amor são capazes de funcionar no lugar dos espinhos, no lugar da chibata, no lugar do sofrimento, diante dos foros celestes, assim como pequenas prestações que a gente faça, na base do equilíbrio, da diligência, podem evitar uma dívida, que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não acredito nisso, disse o seu amigo. Em seguida, terminada a arrumação nessa conversa tão agradável, os dois entraram no veículo. E o carro partiu. Em direção aonde mesmo? A uma estância de repouso que ficava a quantos quilômetros? Isso. Tarde chuvosa, cinzenta. Parece a de hoje em São Paulo, não é? Vocês que moram aí em São Paulo. Como esta, a tarde, nessa história também era assim. Alguns quilômetros depois que saíram, depararam-se com um buraco no asfalto, no alto de uma rampa. E o carro sofreu uma forte sacudidela, agitando os dois que estavam viajando. Bretas lembrou assombrado: puxa, que perigo! Vamos parar o carro aí, vamos parar, vamos tampar o buraco, vamos colocar aqui algum sinal, um pedaço de árvore, um galho, uma pedra, para que pelo menos alguns, com esses ramos de árvore, os que vierem depois, não caiam no buraco como nós acabamos de cair. Nada disso, disse Armando. A obrigação é da turma do conserto, da turma da conservação de estradas, é do governo. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados da prefeitura, nem empregados do Estado. Justiça era justiça, misericórdia era outra coisa. Essas pessoas parecem muito coerentes com elas mesmas, não é? Muito certinhas, muito seguras, muito exatas. Bom, 40 quilômetros, passam depressa. Atingiram o local do destino. Bretas recolheu-se ao hotel. Ficou lá no hotel o pobre amigo que estava tentando fazer o outro pensar nessas coisas. Enquanto que Armando, depois de Bretas lhe ter agradecido o favor de tê-lo levado, Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o seu amigo que tinha ficado lá no hotel havia desejado colocar um galho de árvore para alertar outros motoristas
com um socorro oportuno, Armando Pires, em grande velocidade, já no meio da noite, encontrou uma cova profundamente alargada pelo aguaceiro. E o carro capotou, de modo espetacular, projetando-se no barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo no hospital de emergência. Estava com o rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de um ortopedista abnegado, que estava engessando a perna esquerda que havia sido transformada em frangalhos. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chegue antes. Precisou descer a ribanceira, rolando com o seu carro, para aí sim meditar que se ele houvesse parado, como seu amigo sugerira, e se houvesse colocado um aviso, uma tabuleta, um pedaço de madeira, um pedaço de uma pedra no local, provavelmente, na volta, não teria sido surpreendido pela escuridão da noite, pelo buraco que tinha ficado maior e não teria sucumbido a este tipo de problema. Esta última frase, guardem. O mal não precisa ser resgatado pelo mal, quando o bem chega antes. Quando nossos esforços no bem se levantam dos nossos exemplos, se constroem através do nosso empenho, justamente em fazer aquilo que talvez não fosse nosso dever, mas que a consciência apontava como uma conduta adequada, talvez não precisássemos sofrer o que sofremos depois, exatamente por não termos colocado um aviso no caminho. Um dia, conta-nos os biógrafos de Chico Xavier, ele recebia sempre a visita de um homem muito rude, muito grosseiro, um homem abrutalhado, um grandalhão, que por sua conduta pouco educada, usava do seu tamanho, usava da sua forma assim ríspida, para conseguir passar na frente dos outros e chegar lá ou exigir certas coisas do Chico. E então, naturalmente, numa conduta não correta, Chico, com muita paciência, falava com ele, escutava o que ele queria, mas tinha que se controlar para não dizer ao rapaz como conduzir-se corretamente. Quando ia falar, pensava, puxa, mas esse meu irmão deve ter tido uma vida tão difícil, deve ter sofrido tanto, não deve ter tido ninguém que o ensinasse bons modos. Não sabemos o que passou com ele para que ele fosse desse jeito. E então refreava a postura enérgica de tentar educar e o compreendia, e o ajudava, escutava e se despedia dele. Assim se passaram várias ocasiões em que encontraram-se sempre deste modo. Até que um dia, Chico e o seu irmão, ainda morando em Pedro Leopoldo, tiveram que fazer uma visita num lugar muito distante, no meio do mato, na zona rural. Não tinha um carro, não tinha ônibus. Foram de charrete, de carroça, pararam
em um canto, tiveram que fazer o restante a pé. Iam levar o consolo da prece, do passe magnético, de cuidar de uma ferida, de um doente, em uma choupana, no meio do sertão. E lá estavam. E a conversa se arrastou, se alongou. Quando o tempo traiçoeiro se fez mais escuro do que eles esperavam para poderem voltar. Uma grande névoa cobriu a região, anunciando uma mudança climática. Eles, quando viram aquilo, se despediram da pessoa que morava na casinha, falaram, vamos embora, que foi por aqui que a gente veio, temos que chegar lá na charrete antes. Mas no meio do caminho, aquele caminho que eles não conheciam, o nevoeiro se tornou ainda pior. Aí não conseguiam ver mais do que 3 metros diante deles. E naturalmente, se perderam no matagal. E foram indo, e a escuridão foi chegando, e eles não tiveram como encontrar a carroça. E aí, apelaram para começar a gritar, não é? Ei, tem alguém aí! Alguém aí que nos acuda! Estamos perdidos! E o eco ia embora. E eles andando em círculo, naquele matagal alto. Quando, por sorte, entre aspas, acabaram chegando numa pequena clareira. E no meio da bruma, divisaram uma casinha. Ai, que salvação! Perdidos no mato, pelo menos estão abrigados. Correram lá e bateram na porta da casinha. E para a surpresa deles, quem foi que os atendeu? O homem duro, o homem ríspido, o homem truculento, aquele homem zarrão, que vivia sozinho no meio do mato. Chico, você por aqui, meu amigo. Vamos entrando com essa bruma toda, você nunca vai chegar lá na sua casa, entra aqui. O homem passou um café, conversaram um pouco, e depois que melhorou o tempo, o homem que conhecia muito a região falou, vem cá que eu vou levar vocês. E aí acompanhou os dois até a charrete. E eles puderam chegar em casa. Muitas vezes, a solução dos nossos problemas está na mão das pessoas problemáticas. E nós só vamos descobrir isso quando de verdade formos precisar dela. Porque até então ela é uma pessoa intragável. Quando entendemos os mecanismos da lei do universo, nós aprendemos que todos somos agentes divinos na construção deste mundo diferente. Não importa que eu não seja o beneficiário. Não importa que seja obrigação da prefeitura, que seja obrigação de alguma autoridade. Não importa que eu já pague os meus impostos. O que importa é que, do bem que você fizer, talvez um mal que te acometesse não precise ser tão grave. Porque sempre que possível, o mal não é resgatado pelo mal. Quando o bem chega primeiro. Falando deste tema, começamos o mais longo capítulo do Evangelho. Aqueles que não entendem a lei de reencarnação do capítulo 4, fatalmente precisarão de um curso no capítulo 5. Aqueles que não entenderem que a reencarnação pode ajudá-los na expiação de coisas erradas, mas que apesar disso eles podem fazer o bem, que não entenderem que mesmo como prova, você melhorará passando pelas adversidades se tiver resignação, porque elas estão na justa medida que você pode suportá-las. Se você não entender que pode ser que você esteja naquela situação difícil como um missionário, e os missionários não pedem favores a Deus, aceitam encargos, aceitam esforços.
Se você não quiser ver-se na condição de um auxiliar do Criador para melhorar a terra, para ajudar o mundo a ser melhor, pelo desejo de fazer Deus feliz, de fazer Jesus sorrir, se você se quer se preocupar em melhorar a sua inteligência, enfrentando os obstáculos como quem se desafia pela dificuldade e diz, não, eu vou vencer isto, eu vou superar isto, por um caminho bom, por um caminho que me melhore. E se, mesmo pela via da reencarnação que nos dá o equilíbrio mental, a gente preferir embrenhar-se nos processos depressivos, de abatimento, de fragilidades emocionais, com o desculpismo do vitimismo, portanto, se nós desperdiçarmos as 6, ou quaisquer uma delas, nos processos reencarnatórios, fatalmente nós tornaremos nossa vida um estágio no tema do capítulo 5º, que é o mais longo. Por isso mesmo, bem-aventurados os aflitos, diz Jesus, é o tema do capítulo 5º. Aflições de todos os tipos, aflições de todas as naturezas, aflições em todas as áreas. Boa parte delas, se não todas elas, como reflexos do nosso despreparo para entender o que viemos fazer ou o que poderemos fazer na terra. Fazer o bem, para que o que tenhamos que resgatar não precise da dor, 100% da dor, para que isso se considere refeito, reformado. E é assim que o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nos traz a advertência de Jesus acerca deste tema. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais. Chorais agora, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Nos evangelhos de São Mateus e São Lucas, encontramos as palavras do próprio Cristo, referindo-se a isto. Mas lembrando que quando fala da expressão ricos, não se refere, como em outras passagens do Evangelho constatamos isto, não se refere somente à riqueza material, que nós nunca achamos que é o nosso caso. Porque nós sempre somos pobres perto de outros milionários. Mas se refere a todo tipo de benefício, todo tipo de talento que nós tenhamos, estabelecendo um critério que todos aqueles que estão na terra, desejando os bens da terra, já receberam sua recompensa. Observemos então as criaturas que vão nas igrejas, nessas chamadas igrejas da prosperidade, que vão invocar Jesus para dizer a você que você tem que ser rico agora. Será que não leem o Evangelho? Nunca ouviram isto nas Escrituras? Que aqueles que já receberam na terra o que queriam já estão recompensados. Que os que riem agora chorarão depois.
E os que choram hoje, sabendo levar os testes que a vida impõe por culpa dele próprio, estes encontrarão consolação. Estas são constatações muito simples de nós inteligentes, minimamente inteligentes, entendermos que estão aplicáveis ao mundo onde estamos vivendo. Então, como é que prosperam indivíduos que vão desejar ganhar coisas e ficarem ricos agora? E talvez consigam. Não vão ter que voltar para o mundo verdadeiro. Ficarão ricos quanto tempo? Terão conforto por quantos anos? E depois vão fazer o quê? Vão embora, sem levar nada. E vão pedir o quê? Como disse o Senhor, estes já receberam sua recompensa na terra. Não lhes será dada nenhuma. A eles estará garantido o pranto e as lágrimas. E se nós fizermos um pequeno paralelo com as condições da salvação, que também no Evangelho de Mateus estão elencadas, no capítulo 24 e 25, nós vamos entender que todos aqueles que gozaram na vida, que tiveram tudo o que queriam, ou que se satisfizeram em não fazer nada, e que reduziram a sua existência a um passeio, estes não poderão estar à direita. Mas todos os outros que tiveram o pedaço amargo, que suportaram as provações, sem perderem a confiança em Deus, sem se deixarem arrastar pela violência, pelos atos equivocados, pelo ódio, pela rebeldia, estes encontrarão a justiça, encontrarão a misericórdia, encontrarão a felicidade. Porque é exatamente esse o critério que vai separar os que ficarão na terra dos que irão embora para um planeta primitivo, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus usa essas expressões, está dizendo para que acordemos que todos aqueles que da vida nada mais fizerem do que divertir-se, gozar, aproveitar, sem nenhum esforço de melhorar-se e melhorar os outros, poderão ficar na vida aparentemente intocados. Como esses marginais ou estes bandidos, sejam eles que andam descalço ou que andam com motorista particular, que tem um carro chapa branca ou tem um carro chapa preta, não importa de que partido sejam, não interessa. Todos estes têm um lugar garantido, onde haverá choro e ranger de dentes. Terá valido a pena? Terá? Será interessante? É gostoso agora. Pode ser agradável para a nossa vaidade, para o nosso modo arrogante, para as concepções de uma sociedade mentirosa, uma sociedade torpe, que humilha quem se abate na sexualidade desregrada, que noticia a quatro ventos em todos os jornais, em todas as mídias, as quedas morais dos seus membros, mas que outra coisa não faz do que empurrá-los ladeira abaixo na libertinagem, com todo tipo de exposição e sem vergonhice que se vê na televisão, nos jornais, nas revistas, usando das fraquezas humanas para corrompê-los ou mantê-los no padrão de lixo, e depois, quando são pegos, são execrados. Não importa em que lugar estejam. E quanto mais ligados a algum caminho virtuoso, maior é o impacto da notícia. Todos os dias políticos corruptos se prostituem física ou moralmente,
em todos os gabinetes e em todos os palácios da terra. Mas basta aparecer um sacerdote, um pastor, um membro de qualquer religião, que seja flagrado em cometendo algum delito. Isso é notícia para o mês inteiro. Porque é esse o desejo. Desejo de desacreditar em cada pessoa a sua condição de ser melhor, de fazer melhor, de seguir diferente do que é a maioria. A existência na Terra vai produzir ensinamentos para todos. Mas quando Jesus fala que os aquinhoados do mundo chorarão depois, isso deveria estar escrito em toda porta de igreja. Não importa que religião seja. Está indo na igreja para ficar bem de vida? Cuidado, isso é uma armadilha. Mas está indo no culto do Senhor para encontrar conforto, para encontrar força, para superar os seus problemas lutando honestamente. Sim. Aí está o que Jesus fala, que todos encontraremos. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu. Se encontrarem na aflição, não cultivada, não procurada, não gerada espontaneamente, porque não é o masoquismo que Jesus enaltece. Mas, se a aflição nos visita, apesar de tudo que fazemos, para que nos livremos dela, entendamos que alguma coisa lá está nos ensinando. E alguma coisa de bom vai tornar o nosso ser grato a termos passado por aquela dor. Mas todos os caminhos que dizem a você o contrário, Jesus fala deles, quando diz que a armadilha de lobo só pega lobo. Todas as pessoas que procuram, na fé, em qualquer expressão, o bem-estar material, a boa posição, o interesse pessoal, acima dos interesses de Deus, já está recebendo a sua recompensa. Pode ficar famoso, pode ficar milionário, pode ser dono de um império, mas não vai fugir do cemitério. E quando chegar do lado de lá, mais rudemente será batido, quanto mais profundamente conheceu o Evangelho. Quanto mais andara de Bíblia debaixo do braço, repetindo versículos decorados. Quanto mais lera livros que falavam de um cristianismo puro e sem interesse, mais rudemente será batido. E mais rapidamente será transportado para uma situação muito pior. Num planeta primitivo. Ou em povos primitivos que ainda continuarão existindo na Terra. Entendamos então que, como capítulo 5, que fala da aflição, nós começaremos hoje e continuaremos nas próximas semanas meditando sobre que o mal não precisa resgatar o mal, se o bem chegar antes. Mas se o bem nunca chega, se em nós o bem nunca é uma alavanca, nós teremos que cair nas armadilhas da vida. Porque somente assim vamos acordar. A aflição não é um projeto de Deus, não. Deus constrói a escola. Deus coloca as carteiras. Deus escolhe os professores. Deus fornece os materiais. Deus dá a lição. A aflição é por nossa conta.
como nós estaremos aprendendo no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, agora que vamos passar ao passe magnético, orem, mas modifiquem o que vão pedir. Modifiquem aquilo que estarão buscando. Quem sabe já não seja a hora da gente falar: Senhor, obrigado pelo meu sofrimento, que eu não gosto, não vou mentir, mas que eu sei que vai me ajudar. Como eu também não gostava de emulsão de escote, não gostava de injeção, não gostava de levantar cedo para estudar. Mas eu sei que isso me faz bem. Me ajuda a não desperdiçar em lágrima aquilo que eu posso gastar em suor. Me ajude a não jogar fora a oportunidade de ter que sofrer de novo. Se agora eu posso perdoar, relevar, compreender, conceder, se agora eu posso ajudar, me dá força para fazer. Porque eu sei que você sofre quando me vê sofrer, mas eu ainda não aprendi a não gostar mais de sofrer. Que coisa estranha é isso, Pai, que você faça tudo para que eu não chore. E infelizmente eu só seja feliz quando derrube lágrimas por minha própria culpa. Não sabemos se estamos em expiação, em prova, em missão, mas sabemos que poderemos estar hoje no mundo desta vida, ajudando Deus a construir uma humanidade diferente, desenvolvendo o ser inteligente que somos, mas sobretudo, queridas irmãs, queridos irmãos, sobretudo, queridos amigos, estaremos trabalhando a favor do equilíbrio mental, porque todos os que estamos na terra hoje somos os trabalhadores da última hora, somos os errados de ontem, os bandidos, os malfeitores do passado, que o Senhor foi na praça e arregimentou: vão trabalhar na minha vinha, na última hora que seja. Somos todos enfermeiros de nós mesmos, pelo bem que fizermos. Lembrem disto. Quando entrarem na sala de passe, quando orarem aos espíritos que estão aí nas suas casas, quando pedirem ajuda, que a nossa religião não seja de dar coisas, seja a de nos produzir bem-estar e lucidez, combatendo nosso desequilíbrio, nossas culpas, fazendo os outros felizes. Pensem nisso. Muita paz. Senhor querido, como é bom estarmos unidos uma vez mais, na construção do nosso eu, na transformação daquilo que pode ser modificado, quando a gente aprende, quando conhecemos as leis do universo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o mundo espiritual se esforça em nos oferecer, nos ajudando na compreensão das leis do universo, atenuando preocupações, fazendo discernimento, ampliar-se para que também se renove todos os nossos comportamentos na construção do mundo diferente. Como é bom imaginarmos o futuro, um futuro mais belo, menos violento, menos agressivo, menos vão. Mas mais belo ainda é, Senhor,
podermos hoje construí-lo com nossas mãos, construí-lo com nossos sentimentos, construí-lo para que um dia nós o encontremos quando precisarmos renascer, se tivermos o privilégio de voltarmos à terra, se não estivermos sendo encaminhados a planetas inferiores. Mas ainda que isto aconteça, que a conduta do passado, no que fizemos de errado, não tenha sido transformada integralmente pelo comportamento presente, ainda assim, Senhor, mesmo tendo que migrar para um mundo inferior, iremos felizes por já termos acordado, já termos começado, já estarmos preocupados em não explorar mais o semelhante, em não destruir as estruturas da vida. Ao invés de apenas criarmos problemas, nós estaremos unidos, levando, quem sabe, esperanças, alegrias, forças àqueles que ainda não conseguiram sair de si mesmos. Não estaremos mais fazendo boas coisas para ganharmos boas coisas. Não multiplicaremos nossos esforços como contratantes, como interesseiros, como criaturas que desejam apenas fazer negócios com Deus. Faremos o melhor, querido mestre, para que o mundo melhore. Não importa quem possa desfrutar disso. Ajuda-nos então a escutar o que uma vez mais a nossa voz vai cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim.